Esse aqui é mais um episódio do Protagonistas. Eu sou Marcelo Lico, fundador do grupo Crow Macro. Hoje, no nosso programa, trazemos o executivo, empreendedor, investidor, Rodrigo Zambon, que tem o prazer de participar aqui conosco. Rodrigo, obrigado por ter vindo, aceita o nosso convite. Boa tarde, obrigado pelo convite. E uma honra participar aqui de um programa. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Para a galera que está assistindo também aí, um abraço. Muito bom. Esse é o episódio 8 do Protagonistas, né? Não sei se você sabe, mas o nosso programa, o objetivo é a gente passar uma mensagem positiva para os jovens aí que estão começando na profissão, na área de finanças, contabilidade, gestão de empresas. E sempre a gente busca trazer aí profissionais que são exemplos, né? E que fizeram sucesso na carreira. É por isso que você está aqui hoje e a gente vai iniciar nosso bate-papo. Excelente. Zambon, né? Zambon, é isso aí, nome de guerra. Começamos bem. Começamos bem. Falando de começar bem, vou falar um pouquinho aqui do teu currículo, né? Economista pelo Mackenzie, MBA executivo na FIA, com extensão na Universidade de Cambridge. Começou, né, para variar, como outros colegas aí que já passaram por aqui na área de auditoria e consultoria, na antiga Coopers Lybrand, né? Exatamente. Atual PwC. Ex-diretor de operações da Teleperformance. Ex-diretor de negócio BPO da Contax, todas as empresas bastante representativas na área de serviços. Ex-partner and the Head of Digital Operations da Everest, que é uma multinacional japonesa, é isso? Isso aí, Grupo NTT Data. Ex-CEO da TMF Brasil, que é uma empresa de outsourcing e outros serviços, né, de gestão, aí uma empresa global, né? Você era o responsável pela operação no Brasil, não é isso? Exatamente. Uma empresa especializada em compliance, serviços financeiros, e eu era responsável pela operação da companhia no Brasil. Investidor e conselheiro da administração de diversas startups e empresas do setor de inovação e ex-membro da Seleção Brasileira de Pismo, de 88 a 90, com vários prêmios, incluindo 6 títulos nacionais e um campeonato mundial. Bacana. Rodrigão, de onde você veio, cara? Como que você chegou aqui? Vou começar pelo final, né? Porque parece que está mais emblemático aí. Pois eu tive uma carreira no esporte, o que é muito interessante. E o esporte cria muitas associações, né, para a galera que está assistindo, com a vida corporativa, a disciplina, a busca por objetivos e assim por diante. Mas eu sou de Marília, família de agricultores, fazendeiros, e tive a oportunidade, né? Eu tive uma infância muito afortunada. E a mim foi oferecido a chance de começar na equitação, uma paixão desde o início da minha vida, desde das minhas memórias de infância. Então, eu segui uma carreira na equitação por desejo e eu consegui ter a chance de competir em nível nacional. Eu competi em uma modalidade de equitação de uma raça de cavalo chamada quarto de milha, e a raça quarto de milha promove competições de técnicas que são muito específicas para a raça no Brasil e no mundo. E por 2 ocasiões, eu fui membro da equipe juvenil brasileira competindo nos campeonatos mundiais e tive a chance, né, o mérito de ser vice-campeão mundial em 1988. Então já vão se lá alguns anos, né? Mas uma carreira que me trouxe muitas boas memórias, mas o mais importante, referências de disciplina, de cidadania, de atingimento de objetivos, de perseguir metas mais grandiosas, né, e de superar os seus limites, que eu acho que para quem está assistindo é uma coisa muito importante. Aquilo que te move e a oportunidade que você encontra através do esporte, através do trabalho, de descobrir quais são os seus limites, superá-los, porque a gente sempre tem a chance de conseguir alguma coisa a mais. Então, aí um pequeno do... E quando você, quer dizer, você foi vice-campeão mundial? Fui vice-campeão mundial. Na verdade, eu empatei em pontos, mas por critério de desempate, entendi. Eu fiquei em segundo lugar. Então, e você tinha quantos anos? 16 anos na época. Então, veja, 16 anos, eu já representando o Brasil, eu tinha uma vida, provavelmente 30, 35 semanas, ou fins de semana do ano, eu passava fora de casa com uma agenda absolutamente dedicada ao esporte, que eu agradeço muito. Era uma escolha minha, construiu muitas coisas para a minha vida de hoje. A minha transição, né, para a vida acadêmica e corporativa, curiosamente, foi uma transição relativamente planejada para os recursos que eu tinha na época. Eu dava aulas de equitação e a minha esposa, a Estela,
Eu a conheci sendo professor de equitação. Então, eu com 19 anos de idade dava aulas de equitação, conheci a minha aluna, somos casados até hoje, 2 filhos maravilhosos. Quer dizer, tua esposa, então, a mãe dos seus filhos, foi sua aluna. Foi minha aluna. Isso há mais de 30 anos. Temos só 3 anos de diferença, exatamente. Que louco. Então, coisas que o esporte traz são valores e riquezas, para mim, que não há dinheiro que pague. E seguimos os dois em carreiras corporativas, o que é muito curioso. Então, a gente vem somando, ajudando um ou outro a crescer desde então, uma jornada maravilhosa. Legal. E aí você participava dos eventos, né, de hipismo e tudo mais, e de repente você foi parar numa, que seria hoje uma Big Four, né, que era a antiga Cooper's Library. E por que você saiu do esporte e entrou na área de finanças, vamos falar assim, né? Eu queria explorar esse ponto, Lico, porque eu acho que muita gente assistindo provavelmente vem de um momento de decisão, né? Muitas vezes são jovens que muitos podem ser atletas e falam, bom, como é que eu pulo para a carreira corporativa? No meu caso, talvez a minha história enriqueça a tomada de decisão de alguns. Eu tive o valor dos mentores na vida, né? Eu tinha uma tia, uma mentora de vida, que teve um diálogo comigo muito interessante, dizendo, olha, me sugerindo, né? Eu falo, olha, você teve tantas conquistas no seu esporte e tantas mais portas você tem para abrir com toda a juventude que você tem ainda, se você se dedicar a outras coisas. Ela não me sugeriu interromper a minha carreira no esporte. O que ela fez foi abrir a minha mente sobre todas as outras janelas que eu não tinha aberto na minha vida. Então, eu acho que para quem pensa uma transição, uma entrada no mercado acadêmico, corporativo, pensar que isso não necessariamente encerra uma etapa, mas que isso pode inaugurar outras, né? E você pode depois fazer disso uma transição saudável. Então, para mim, foi um processo de tomada de consciência muito jovem, mas muito sólido. Daí eu virei a chave, eu falei, puxa, eu quero estudar. A decisão por economia, curiosamente, nunca passou contabilidade pela minha decisão, mas voltaremos a esse ponto. Mas a decisão por economia, a decisão por uma jornada corporativa foram processos que foram rapidamente amadurecidos, dos quais eu nunca mais me arrependi. Então, foi muito feliz esse processo. Não, legal. E me fala uma coisa, quando você começou lá na antiga Cooper's Library, você não entrou na auditoria, você entrou na área de consultoria, né? Exatamente. Eu entrei na área de consultoria, em estratégia de operações e suportei muitos projetos de M&A, que M&A. era a área que eu Isso. adorava. Então, foi curioso, porque os processos seletivos, hoje são Big Four, anteriormente eram Big Six. Não sei quantos Bigs eram, mas eu me lembro que era uma marca relevante o suficiente, então havia um grande appeal, né, para todo candidato que aplicasse para vagas lá. E eu achei que eu era muito subqualificado para fazer o processo de aplicação para auditor. Então, eu segui o caminho da consultoria, me parecia mais maleável na época, mais alinhado às minhas maestrias, se alguma. Mas por esse caminho eu segui, mas eu sempre gostei dos números, sempre naveguei muito bem na esfera dos números. E o que me chamou a atenção foi a ideia de você, através dos números, compreender empresas, entender a oportunidade de criação de valor, entender como você pode criar cenários de sinergias, de crescimento, de turnaround, de junção para a constituição de muito mais valor, 2 mais 2 igual a 5, através de operações de M&A, porque elas propiciam a construção de cenários maravilhosos. E você entende muito das empresas simplesmente olhando os números delas. Então, eu acabei em algum momento sentindo falta da contabilidade. Curiosamente, se você me perguntar hoje o que você faria, eu certamente iniciaria a minha formação como um contador. Hoje eu sinto muito mais necessidade dos números, dos conhecimentos de contabilidade. Fui atrás disso depois, enriqueci minha base de conhecimento, mas ela não veio comigo naturalmente. Eu fui construindo ela ao longo do tempo pela intencionalidade da minha carreira. Então eu posso afirmar aqui que se tem aquele garoto lá que tem 18 anos, está saindo do high school, do colégio, pô, eu não sei se eu faço economia ou ciências contábeis. Você estava afirmando aqui que é o seguinte, não faça ciências contábeis, é isso? Eu não estou... Você me pegou no pulo agora, mas vamos lá. Eu não quero falar mal da economia, porque eu sou economista. Não estou falando mal, mas o que eu acho fundamental nessa sua afirmação, e eu valido, é o seguinte, eu acho que é uma carreira extremamente nobre. Lembrem que o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, Luiz Barsi, contador, né? Até hoje atuante, contribui muito para a academia, para a formação de alunos. Então, eu vejo nele um grande exemplo de alguém que soube construir um caminho de carreira de vida através do bom entendimento da contabilidade. Então, eu encorajaria qualquer pessoa a fazer. E, ao longo da minha carreira, o que eu vi?
contadores de formação se transformarem em excelentes empreendedores, CEOs de empresa, pessoas que trabalham em marketing e vendas, né? Eu trabalhei com uma pessoa que tem formação como contador, um excelente, um exímio vendedor de serviços financeiros e tecnologia. Então eu acho que é uma carreira que permite muito o entendimento das entranhas das empresas. Quando você está num diálogo de negócios, o diálogo de negócios, na sua essência, é como você constrói valor. Eu te vendo algo porque aquilo te representa algum valor, eu compro algo porque aquilo vai agregar algum valor para mim. Se você entende as nuances contábeis que estão por detrás de tudo aquilo, você tem um argumento sólido, pragmático, né? Objetivo para tratar. E eu acho que a contabilidade carrega muitos desses elementos e depois vem os outros atributos que são os, vamos chamar de soft skills. Eu acho que isso é muito mais o que você constrói na vida do que você constrói na faculdade. Mas enfim, esse é outro capítulo. Não tenho dúvida. E eu acho assim, não é querendo também, até porque a gente trabalha nisso há tantos anos, mas a contabilidade te dá uma base diferenciada, essa é a verdade. Desde lá quando você começa e tal, te dá corta muito caminho. É esse que é o ponto, né? O contador ele pode ser tudo isso que você falou. Ele pode ser um ótimo executivo, pode ser um empresário, pode ser um empreendedor, pode ser o que for. Porque a base dele permite isso. Exatamente. Né? E ele aporta muito para conversas. Então, eu não vejo tomadas de decisões em C-level sem um forte embasamento contábil. Você não é um bom CEO se você não tiver um bom embasamento contábil. Você certamente diminui a sua chance de sucesso sendo empreendedor se você não tiver uma boa base contábil. Você não será um bom CMO, um C qualquer outra coisa. Então eu acho que esta é uma base que fundamenta grandes decisões de negócio. Eu endosso muito a carreira e, como eu disse, eu volto às minhas origens com a saudade daquilo que eu não tinha aprendido, que hoje eu preciso correr atrás. Então, aos jovens desejosos de seguirem nessa carreira, eu dou 2 positivos. Eu acho que é uma carreira muito nobre e eu não vejo um mundo sem as necessidades de o apoio de um bom contador nos dias de hoje. Não, bacana. Aí, voltando um pouquinho lá na Coopers, né? Você entrou na área de consultoria, muito foco em M&A, né? Transações. E depois você acabou entrando numa linha de gestão nas empresas por onde você passou, como não necessariamente em M&A, embora a gente sabe que por trás disso tinha lá os processos de M&A, mas você está muito focado na parte de operação e gestão dessas empresas, né? O exemplo da própria Everest e TMF também, né? Sempre foi. A minha carreira, ela, obviamente, você parte das suas intencionalidades. Uhum. O que eu acho talvez diferente na minha carreira é que eu não segui um caminho profundo, vertical, em uma única vertente. Eu segui caminhos, né, transitando por tribos diferentes, indústrias diferentes. Então isso me deu, eu diria, amplitude de entender diferentes dinâmicas de negócios, cadeias de negócios. Aqui olha o curto prazo, aqui olha a métrica no centavo, aqui olha projetos de 20 anos, aqui olha mais tecnologia, aqui olha mais serviços, modelos de contratação diferentes. Então, um arsenal, né, todo um repertório que eu construí ao longo dos anos. Mas o que eu acho que é um ponto comum é a orientação para arregaçar a manga e fazer acontecer com essa capacidade de fusionar com pessoas. Do meu chamado de alma, sempre veio a necessidade de construir capacidades através da junção das pessoas, coisa que eu não consigo executar sozinho, então preciso dos outros. Segundo, a geração de valor. Entrar e me dedicar em projetos onde eu podia, de alguma maneira, construir valor. Então, era a ideia de estar em uma posição onde eu ia ser um elemento de impacto para uma agenda de construção de valor. E fiz isso na indústria de óleo e gás, fiz isso na indústria de tecnologia, fiz isso na minha própria empresa, construí e vendi, fiz isso na indústria de multisserviços, serviços financeiros, tecnologia e inovação, e agora como um empreendedor, digamos assim, né? Ah, não, vou chegar lá. Perfeito. Vamos chegar lá. Antes de você sempre foi, na verdade, mas antes de você abrir mão da carreira executiva, afinal de contas você foi CEO da TMF. A TMF é uma gigante mundial na área de serviços, né? Sim, isso, uma grande empresa de serviços de compliance, mas ela acompanha muito a agenda do investidor. Então, uma empresa que está em 90 países, né? 90 países. E formada por, basicamente, contadores e advogados, né? Ajudando a estruturar a administração de investimentos, as investidas e a expansão de negócios no mundo global complexo. Uhum. Então, ela entrega soluções para complexidade ou para suportar, né, a complexidade regulatória, contábil nesses países, ajudando as empresas a focarem no seu core business ou aos fundos de investimentos a plantarem investimentos em países, né, dentro da regulação, dentro das normas daquele país, para um fluido mais eficaz, né, da dinâmica de investimentos. Então, um trabalho muito rico,
é uma experiência muito gratificante para mim. Na TMF você ficou quanto tempo? 6 anos. E no mundo, quantas pessoas? São 10 mil colaboradores. 10 TMF, mil. A TMF é ingente, né? A maior operação do mundo, entre todas as TMFs. Infelizmente não é em receita, porque se você converte reais para euros, né? Que era a moeda na qual nós convertimos a receita agregada, a gente já tem aí uma... No Brasil eram quantas pessoas? Uma queda grande, aproximadamente 800 colaboradores. 800 colaboradores. Você trabalhou 6 anos lá? 6 anos e em 5 áreas de negócios, então administração fiduciária de fundos de investimentos, operações de mercado de capitais, paralegal e depois os serviços de retaguarda, né? De back-office, contabilidade, fiscal e processamento de folha de pagamentos. Você vê que interessante, né? Na época que você... estava lá, a gente fez alguns projetos pela Crow. Fomos parceiros. Nós, TMF, em demandas de aquisição, em demandas de projetos. Evaluations, né? Fizemos evaluations. Não sei se nós fizemos, mas fizemos alguns trabalhos, que eu me lembro. É isso. E eu até queria destacar esse ponto, né? Para a galera aí que está começando carreiras, as boas relações da indústria, né? Eu acho que a relação que nós temos, que transcendeu a nossa relação pessoal, que é você pode ter um competidor de indústria que você pode respeitar, que pode ser útil para você, que pode te apoiar em momentos importantes, né? Então, não existe aquela... Eu abomino muito essa ideia de competição visceral, mate o seu competidor. Olha, conviva, aprenda com ele, tente ser melhor que ele, mas acho que há um caminho, né, para muita colaboração e eu acredito muito nesse caminho para o sucesso de organizações. O que você falou faz todo sentido, porque nessa mesa aqui já passou o Trevisan, já passou o Reinaldo da Confirp, já passou... O João Castilho, que é o nosso amigo do CRC, que também tem uma empresa de auditoria e consultoria. E aqui não existe isso. Aqui nós somos colegas de profissão e todo mundo se ajuda. No fundo é isso, né? E eu vejo sucesso muito associado a essa agenda gregária. Né? Quanto mais você soma, quanto mais você agrega, mais bem sucedido você vai ser. Então, não acredito em outro caminho. Então, fica uma mensagem importante para a turma que começa na carreira aí. E agora, aí, Zambon, é o seguinte, você trabalhou lá 6 anos, pô, CEO da operação TMF no Brasil, lá, o cara que mandava em tudo, de repente você sai de lá e vira investidor, empreendedor em Venture Capital. Como é que foi essa transição? Explica isso para nós. Me permita a risada aqui, porque quando você é CEO, não significa que você manda em tudo, é o contrário, eu acho. Né? Você sobe muito, é tanta marra corporativa, você tem que passar pelos processos de governança e organização matricial, então... Sem falsas ilusões, olha, CEO é viver eternamente no paraíso. Mas isso é o glamour, né? Eu acho que tem um pouco do status, mas tem, acho que, um preço a se pagar. Primeiro, eu acho que é uma cadeira que exige muita responsabilidade, entendimento daquilo que significa o cargo. Né? Eu acho que, para além da função de CEO propriamente dita, pragmática, existe um papel de construção de referência, de formação de pessoas. Você está num lugar onde você tem a chance de impactar de maneira muito intensa muita gente. Então, acho que essa tomada de consciência ela é muito importante. Mas, no meu caso, é muito da minha intencionalidade. A gente falou aqui um pouquinho sobre esta pseudo-indisciplina, né? Com a autoridade corporativa, não é uma indisciplina, mas eu acho que é um desejo de viver com um pouco de liberdade para exercitar em outras agendas, né? E agendas de construção de valor, de criação. Então, acho que para mim agora é o momento de eu poder exercitar isso, né? Eu me vi muito capaz de construir valor para muita gente. Fico feliz de dizer que deixei bastante gente mais rica. Não significa que eu queira ser mais rico, significa simplesmente que eu quero executar projetos onde eu acredito que eu posso gerar impacto, com um pouco mais de liberdade e talvez colocando, né, as minhas maestrias, não em mas talvez em alguns projetos muito bem selecionados, onde eu crio essa capacidade de fusionar com gente muito brilhante, muito mais capaz que eu. Então, viver esse momento é uma fase para a qual eu me preparei. Em primeiro lugar, né, não é nada feito à revelia. Então, vivendo este estágio com muita intencionalidade. Veremos o que o futuro nos traz agora, Marcelo. Você vai estar próximo. Sim, claro. Saberá. Mas hoje você pode falar um pouquinho sobre os principais projetos aí que você está participando? Sim, um veículo de investimento na área de saúde, acho que é uma indústria que tem muita oportunidade para você reduzir custos da cadeia, então olhar tecnologias, soluções e processos. Uma população que envelhece requer soluções na linha da saúde e da prevenção diferentes, então a gente tem um olhar para isso e há gente interessada em investir com boas intenções nesse segmento, requer-se um olhar atento sobre as oportunidades, como é que você envelopa essas oportunidades e coloca elas no plano de somar o potencial que o negócio tem com a capacidade de um investidor que ajudará este negócio prosperar. Então, eu tenho uma participação no negócio que está focado nisso. Saúde. Exato. E
Um outro que eu também tenho muito carinho, que está focado na área de construção de soluções tecnológicas para a área legal. A área jurídica como um todo demanda muito, né? O Brasil tem talvez um dos maiores contenciosos jurídicos do mundo, os maiores tribunais, a maior quantidade de processos do mundo. É uma volumetria gigantesca, colossal, e isso traz um conjunto quase infinito de oportunidades de soluções. Então, colocarmos energia aí para criarmos, eu diria, talvez pequenas revoluções, se não disrupções, num segmento que vai servir muito bem a população, acho que é uma causa muito bacana também, né? Então, esses são dois grandes centros, né? Temos outras coisas que eu estou olhando também, mas ainda são muito embrionárias, mas eu queria estar bem focado, talvez, em 3, 4 projetos, não como executivo, mas onde eu posso ter aí uma posição de impacto, um pouquinho de manga arregaçada, somado a um pouquinho de ajudar a construir os eventos de impacto para uma prosperidade futura. Entendi. Bacana, hein? É um belo desafio esse, né? Um belo desafio. O retorno disso também não é um retorno tão rápido, né? Não é um retorno rápido. Aqui também, talvez uma mensagem, eu tenho esse diálogo com os meus filhos, se eles estiverem assistindo, eles vão dar risada. Eu sempre falo, olha, você quer um marshmallow hoje ou 2 amanhã? A ideia de empreender, primeiro ela no Brasil, tem para mim uma simbologia sublime, porque enfrentar a complexidade, né, de fazer negócios no Brasil já é um ato quase heróico, né? Então eu acho que o empresário, ele tem uma missão importante, ele gera empregos, ele ajuda a construir, né, elementos da sociedade, ele ajuda a apoiar os governos, ele supre necessidade muitas vezes, né, que o setor público não consegue suprir, e ele também traz inovação, ele traz uma série de outras coisas que a indústria normal não traz. Então acho que tem esse espaço. Agora, tudo tem o seu prazo, né? Então, sou filho de uma família que vem da agricultura, então eu sei o que significa o semear. Você semeia e espera que ao longo do tempo as coisas vinguem, né? Não é uma espera passiva, é uma espera ativa, construindo os elementos para que no futuro você colha os efeitos do teu plantio, né? De forma romântica, eu diria que eu estou nesse estágio de plantio para as colheitas futuras que eu espero que virão. Agora vamos contar com um tempo bom. A semeadura está acontecendo, o solo está fértil, está tudo certo. E a gente percebe pela conversa, né, Zamon, que você é um otimista em relação a tudo que acontece no nosso meio, aí, no meio empresarial, corporativo, falar assim, né? E partindo disso que você está falando, aí fica a pergunta, né? A gente, assim, aquela abordagem para aquele jovem que vem de uma família mais simples, tal, como que ele consegue, no mundo de hoje, aqui no nosso Brasil, vamos falar assim, chegar numa posição de destaque? Qual é a grande dificuldade? O que ele tem que superar para conseguir se achar e se dar bem na profissão, né? Porque você é um bom exemplo aqui, você veio lá de Marília e tal, e conseguiu conquistar essa posição. Agora, o que a gente vê, às vezes, a passividade dos jovens, porque o que vier tá bom, mas às vezes ele tem potencial para mais que isso. Qual é a mensagem que poderia ser passada para esse tipo, para essa situação, para esse jovem? Essa pergunta eu acho que talvez é de grande valia, né? Eu sinto falta de ter tido conversas edificantes como essa no início da minha carreira, então eu vou dar aquilo que, desde a minha perspectiva, creio somará para os jovens aqui assistindo. A primeira coisa que eu acho relevante é acreditar em você. Não importa onde você esteja, eu acho que existe muito de atitudinal que você constrói a partir do momento que você decide acreditar em você. Acreditar em você significa que você vai estar disposto a gastar mais energia, trabalhar 1 hora a mais, estudar uma matéria a mais, fazer uma eletiva a mais, fazer um curso a mais, não se importar somente com aquilo que é oferecido a você, mas buscar outras referências. Então, esta crença em si mesmo, para mim, é um elemento fundamental. A segunda, não acredite em caminhos fáceis. O caminho é longo, é tortuoso, é cansativo, mas ele premia a resistência, ele premia a perseverança, ele premia a integridade e as boas relações. Então, ao longo do caminho, eu acho que as jornadas sempre nos trazem muitas coisas que a gente vai acumulando, não porque a gente vai enchendo a mochila de coisas, mas porque a nossa capacidade vai ficando maior, porque a gente enriquece
A gente ganha skills, a gente ganha relacionamento, a gente ganha coisas que vão somar lá na frente. Eu adicionaria esses 2 itens assim como os pontos iniciais, né? E depois eu acho que é saber entender o mundo, né? Na ideia de confiar em si, na ideia de perseverar, um entendimento, né, do mundo. O mundo tem inquietudes e desafios que não são poucas, é um mundo de transformações cada vez mais rápidas e maiores, então acho que entender o mundo. E por último, eu acho que esse também não é menos importante, é se autoconhecer. Muita pouca ênfase é dada, pelo menos na minha época acadêmica, era dada no autoconhecimento. Eu buscaria muito o autoconhecimento. Ele vem de reflexões, ele vem de diálogos, ele vem de mentorias. Acredite no poder de um mentor e, se autoconhecendo, você consegue entender o seu lugar no mundo, a contribuição que você pode dar. E quando você consegue entender a contribuição que você pode dar, fica fácil você colocar intencionalidade nas suas coisas, tudo flui de maneira mais natural, o sucesso parece até que vem mais fácil, porque ele decorre de um certo prazer em estar tão dedicado a coisas que você tem paixão por fazer. Então essas são as minhas dicas aí para quem começa. Aí eu acho que tem um complemento, né, sem querer, que a gente vê cada vez mais que o mundo mudou, né? Na nossa geração a coisa era talvez até mais fácil. Hoje a gente tem mais ferramentas. E dentro dos modelos organizacionais que a gente vê hoje nas empresas, tem um fator aí que faz uma grande diferença, que é a parte de inteligência artificial. E a gente percebe que, pelo menos falando até pelo que a gente vê na nossa própria empresa, lá muitos jovens que trabalham lá, que a gente realmente, quando eles entram, a gente precisa dar um up neles, para eles entenderem um pouco mais como é que se utiliza essas ferramentas. Como que a gente pode melhorar isso dentro da nossa... na gestão organizacional das empresas e para esses jovens, para eles se prepararem para isso? Porque isso não se aprende em faculdade hoje em dia, né? Não, eu acho que... não se aprende em faculdade. Não aprende. Você acha que assim como esses itens que estão, vamos dar um termo técnico, associados ao soft skill, não se aprendem necessariamente na faculdade, acho que uma parte, mas não a totalidade. São coisas que você também tem que desenvolver. Por isso que eu acho que você tem que colocar intencionalidade naquele propósito que você quer perseguir, né? Eu não sou um especialista em AI ou inteligência artificial, mas eu tenho negócios e falo com muita gente que está muito envolvida nisso, né? Acho que a primeira coisa é você saber aceitar o fato de que a AI é um grande parceiro do negócio. Não é uma ameaça. Eu acho que no campo das organizações, ela é um grande acelerador de tomada de decisões. Em diferentes cadeias de negócios, ela diminui a variabilidade de erros, ela pode aumentar a assertividade, ela pode acelerar a tomada de decisões, ela pode aumentar o espectro, né, de busca ou consultas. Então eu vejo muitos dos benefícios. Eu tenho diálogos com um grande amigo e sócio, ele fala, olha, o Prompt Manager é o cargo do futuro próximo ou do presente, né, atual, que é o cara que sabe fazer as perguntas dentro da IA. De fato, eu acho que isso já é uma mensagem para o modelo de educação do futuro, né? Então, a minha dica para os jovens é a seguinte, qualquer que seja a ferramenta de IA que você acessa, treine fazer perguntas. Quão mais eficaz você está em fazer as perguntas certas. Eu acho que o mundo do futuro, com mais IA ou com menos IA, ele será muito mais das pessoas que sabem fazer as perguntas certas do que aquelas pessoas que foram catequizadas, educadas, formatadas para terem as respostas, né? Então, eu daria essa provocação. Eu acho que tem muito disso no caminho do futuro. Se eu entrevisto alguém para um projeto, eu busco algumas coisas, mas dentre elas, a sua atitude é proativa, você tem desejo, você tem intencionalidade no que você faz. E a segunda, você é um provocador saudável, você tem inquietudes, você sabe fazer as perguntas, porque é essa pessoa que vai, no limite, buscar novas soluções. E o mundo precisa delas. E eu incluiria aí mais uma palavra que tem que ser curioso, né? Muito. Tem que ser curioso para desvendar ali, entender como é que funcionam as coisas. É verdade, eu acho que a grande mensagem para esse jovem é isso, ele tem que fuçar, tem que ser crítico, tem que ser curioso, tentar descobrir como é que as coisas funcionam, porque cada vez mais as pessoas vão depender disso. A verdade é essa, né? Quem não tiver antenado em relação a esse assunto vai ficar para trás, né? Não vejo outra forma. E eu acho que o curioso, ele entende o significado das coisas para depois dar significado para a vida própria, né? Seja uma vida profissional, seja uma vida individual, né? Eu acho que essa curiosidade de novo, de se conhecer do dentro para fora, de conhecer o mundo e as suas adversidades é fundamental no mundo de hoje. A velocidade do conhecimento evolui numa exponencial tão grande.
foi-se o tempo em que uma pessoa poderia ter lido todos os livros já publicados. Isso não existe desde o século XVII, XVIII, talvez. Então, é a curiosidade que nos fará acelerar, né, a nossa jornada, porque se você quer o caminho longo de fazer o processo protocolar de absorção de conhecimento via o meio acadêmico tradicional, eu acho que ele vai servir muito bem, mas eu acho que ele não é o único. E certamente ele não vai te colocar na velocidade suficiente para você poder prosperar. Eu vejo muito senso de urgência, né, nessa geração mais nova de querer progredir mais rápido. Eu entendo as razões, mas então esteja pronto para fazer as perguntas certas. Mas tem dois lados. Eu vejo também isso no dia a dia. Da mesma forma que tem aqueles que querem progredir, pular etapas, e você não consegue uma formação boa pulando etapas. Existem aqueles também que são muito passivos, ou que desistem rápido, né? Desistem. Então você acaba criando. Então a gente vem de uma escola que, você tinha que ir passo a passo para atingir o objetivo e chegar até lá. E aí, pegando um gancho nessa questão, a gente vê também o seguinte, que tem a ver com o tema do nosso programa. Você acha que hoje os jovens não tem aquela perseverança, não tem aquele protagonismo para atingir os objetivos deles? Eu discordo dessa afirmação. Na verdade, você fez uma pergunta. Então, a minha resposta é não, eu acredito muito nos jovens. Eu acho que, primeiro, nascem e desde o início com uma quantidade de estímulos que é surreal, né? A quantidade de inputs dados num jovem desde a fase onde ele começa a ter atividades sociais, interações, educação, eu acho que coloca eles numa condição extremamente privilegiada para olhar o mundo com um ângulo que eu vou falar em nosso nome, se você me permite, humildemente, talvez não consigamos fazer porque a gente não recebeu todos esses inputs. Talvez a gente não tenha toda a massa de dados que esse jovem já tem, uma idade muito nova, com uma capacidade cerebral muito maior para poder resolver grandes problemas. Então, minha crença é a máxima na juventude. Eu vejo as melhores intenções, eu vejo as maiores inquietudes, eu vejo talvez um potencial, né, inigualável, e muitos jovens e cada vez mais jovens construindo situações, soluções para o mundo que, poxa, gente muito grande, gente de muito alcance é incapaz de fazer. Então, eu acho que aqui existem algumas mensagens. A primeira é que, jovem, você é o embrião da startup disruptiva do mundo futuro. Você é ágil, você é detentor de uma capacidade de retenção de dados gigantesca, você tem acesso a absolutamente tudo que você quiser, você é descolado, você sabe fazer perguntas, você sabe conviver com tecnologia, você é ciente dos problemas do mundo, porque desde muito cedo, né, as escolas dialogam muito sobre os problemas do mundo atual. Jovem, eu acho que você está muito, muito preparado, e se você somar a esse preparo uma boa formação, se você tiver intencionalidade, né, seguir aqueles passos que eu falei, perseverar, eu vejo futuro muito promissor para muitos jovens, né? Mas óbvio, você tem que querer fazer alguma coisa. Então acho que o clique que falta para cada um olha, o que eu quero, qual que é o espaço que eu posso ocupar no mundo, porque eu não tenho dúvidas, Marcelo, há muito problema precisando de solução no mundo. Então eu acho que para quem tem boa intenção e desejo de resolver algum, não vai faltar emprego. Problema no mundo não falta, né? Não falta. O mundo está cada vez mais assolado de problemas, né? Eu listo aí sempre nos meus... Eu tenho um jornal que eu escrevo aí algumas reflexões, né? Eu uso isso mais como um exercício de reflexão, mas de autoconhecimento, e vejo um mundo muito assolado com uma série de desafios, né? Nós temos desafios ambientais, nós temos os desafios sociais, nós temos os desafios hoje geopolíticos, nós temos sempre essa pseudo-ameaça de conflito armado, podendo ter uma escalada nuclear, nós temos a poluição dos oceanos, nós temos a questão da inflação. Existem tantos problemas, né? Sem falar dos éticos, que a gente pode tratar, e esses problemas, se você dá um duplo clique, ele tem uma gama de sub-opções tão gigantesca que eu acho que quem tem desejo de encontrar soluções não vai ter problema em encontrar no cardápio algo que lhe sirva. Você comentou dos artigos que você escreve, eu peguei uma frase aqui, uma pergunta, na verdade, que você coloca, e aí, sem querer fugir da nossa pauta, mas tem a ver com o futuro, né?
Quais soluções para perpetuar a humanidade? Eu sou um pouco... Nos últimos 2 anos, eu dediquei... Bom, vou voltar um pouco na minha carreira. Quando fiz a minha tese de graduação em economia, eu tive uma briga com o meu orientador, porque ele falou, sua tese não tem futuro, isso é ruim, para a economia isso não funciona, porque a tese era meio ambiente e desenvolvimento econômico. E não havia bibliografia. Então, a única referência bibliográfica que eu achei foram 3 livros nos Estados Unidos, um publicado na Inglaterra, 2 nos Estados Unidos, e todos os relatórios anuais do Banco Mundial. Era isso. Mas isso me permitiu entender alguns dos gargalos do mundo, né? Você precisa de uma solução subótima, né? Se você quiser maximizar o sucesso de todo mundo, você não vai conseguir a melhoria. Isso fica na minha cabeça desde então, né? A minha tese de graduação de mestrado foi tentar encontrar um indexador que pudesse correlacionar o preço de uma ação da empresa às suas práticas de, vamos dar a denominação atual, ESG. Né? Uma dificuldade muito grande, porque não havia nem dados suficientes e não haviam correlações que a gente pudesse estabelecer, ou pelo menos elas não eram do ponto de vista da regressão, da econometria ou da projeção de valores de ações confiáveis. Então, a gente acabou deixando no estado que estava lá esse estudo. Mas as inquietudes continuam. E eu vejo um mundo muito assolado de tudo isso. Então, eu tenho essa observação de que o mundo tem esses desafios, eu gosto de olhar para eles, e aí isso me traz numa rota de olhar e questionar muito qual que é o futuro. Um mundo que tem uma população crescendo na borda dos 10 bilhões de pessoas, com recursos naturais escassos, com a escalada de poluição, emissão de gases poluentes que nós temos, as questões geopolíticas, as questões éticas, as questões raciais, as questões religiosas que nós vivemos, me coloca no plano das perguntas existencialistas. Né? E eu começo a recorrer nas minhas buscas e nas minhas inquietudes a leituras, né, que ajudam a explicar, ou pelo menos que me ajudam a construir uma reflexão. Né? E eu acho que tem solução, mas eu acho que a gente precisa entender como é que a gente se coloca no mundo. Né? A primeira coisa que eu reflito é como é que o futuro das organizações será. Como é que elas medirão sucesso? Hoje uma ideia de sucesso é que a organização cresça, escale. Bem, será que crescer e escalar no futuro será uma medida de sucesso? Deixo essa pergunta no ar. Não acho que será no futuro necessariamente uma medida de sucesso. Por quê? Por quê? Porque a população decresce gradualmente e eu acho que com uma população decrescente você começa a ter uma outra agenda de sucesso. Depois, um mundo de população mais velha. Como é que isso vai ser tratado? Que tipos de soluções o mundo trará em relação a isso? Um mundo cada vez mais automatizado, então muitas das atividades que hoje empregam muitas pessoas, elas vão ter que se transferir toda essa massa de trabalho para a construção de outras soluções. Será que a indústria de serviços, a indústria de turismo, indústrias de experiências, por exemplo? Então eu acho que há perguntas e há claros contextos que ainda não foram devidamente tratados, e eu tenho certeza que a capacidade empresarial, mais até do que os governos, construirá as devidas soluções para isso. E quero acreditar que a gente vai ser capaz de se perpetuar nesse planeta, né? Até porque eu gosto muito do Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser é o único brasileiro vencedor do Templeton Award. Ele é um astrofísico brasileiro, dá aula em Dartmouth College, nos Estados Unidos, para mim uma referência, e ele tem vários livros escritos, né? E o último dele, recente, ele fala sobre o biocentrismo. Eu acho essa teoria fantástica. O biocentrismo é o ser humano não olhar para uma ideia de Deus, aqui não quero, por favor, fazer nenhuma apologia nem defesa ao favor, mas o ser humano olhar para o universo como ele existe, mas principalmente para o planeta, e a necessidade que nós temos de, como seres biológicos, nos perpetuarmos nele. Significa preservar, significa você saber conviver, né, dentro de uma ideia de ecossistema. Então você não pode quebrar cadeias, você não pode romper com ecossistemas, você precisa ser capaz de saber trabalhar e viver harmoniamente nisso. Né? De certa forma, isso é quase uma regressão a uma filosofia de vida que anos e anos atrás o homem já teve. Então eu vejo uma conexão com uma visão de mundo do passado, mas com crenças enriquecidas por conhecimentos que nós adquirimos ao longo do tempo. São reflexões aqui, mais no campo da filosofia, né? Sim. Um pouco disso direciona a minha intencionalidade, mas eu vejo muito mais perguntas para serem respondidas. Quero seguir trabalhando para resolver as questões que eu puder na minha jornada aqui.
Mas infelizmente tudo que você falou faz sentido, mas a gente vê que nos últimos, talvez, sei lá, 30, 40 anos, as coisas estão saindo um pouco do rumo natural, né? O próprio ser humano acabou criando isso e a gente vê toda essa coisa maluca aí, a própria questão do clima e tudo mais. E talvez a gente vê muita conversa, mas pouca ação efetiva, né? Haja visto aí essa reunião do G20, não é o G20, é aquele outro grupo lá do meio ambiente, que no final não chegaram a nenhum consenso. Infelizmente é isso, né? Eu acho que a gente tem que, de novo, eu acho que é importante, se você se coloca na posição de liderar agendas, como indivíduo, como executivo, como empreendedor, qualquer que seja a sua missão, né? Você tem que... eu acho que é inexorável que você seja otimista. Se coloque ou tente se colocar do lado da solução. Quais as soluções? Eu vejo, os desafios para mim estão ao redor de um mundo que acelera a capacidade de gerar conhecimento de maneira exponencial. Então, você não consegue ler todos os livros da editora todos os dias. Então, será que aquele modelo tradicional onde nós comprávamos o livro em versão papel e nos debruçávamos à cabeceira da cama para lê-lo, né, durante uma semana, 15 dias, um mês, quanto tempo seja, será que ele vai se perpetuar no futuro? Tanto conhecimento sendo gerado, como é que vai ser a relação de tempo com a leitura? Será que você não vai querer os resumos dos livros, né? Proliferam os aplicativos que já resumem livros, os podcasts, as soluções curtas, porque acho que elas entregam mensagens muito mais objetivas, então permitem você acelerar a sua captura de conhecimento, porque fazem desse um processo mais objetivo. Mas não pode ser uma coisa superficial, né? Não pode ser superficial. Muito que fica muito tem que ir mais profundo. Tem que ir mais profundo. Eu acho que com isso existe uma chance, e para mim é muito curioso observar a oportunidade que ainda existe no próprio sistema educacional. Eu não vejo que a escola, no seu modelo mais tradicional, ela acompanhou essa evolução. Né? Aquele modelo de entrega de conteúdo para você absorver, fazemos um teste e validamos que você absorveu, eu acho que ele vai ser muito desafiado com o mundo atual. Porque como é que você consegue compactar tanto conhecimento que o mundo gera, né, num formato de entrega que hoje ele ainda está muito mais remetido a séculos atrás do que ao contexto atual. Então, a pergunta que eu faço é qual o modelo da educação do futuro? A resposta que eu encontro nas minhas humildes reflexões é a construção de mentalidades nas pessoas onde elas sejam bons inquisitores. Saiba fazer perguntas, né? Encontre o caminho mais curto para a informação que você precisa. Então, se você faz isso através de um prompt, você abriu um mundo para você. Né? Se você faz isso através de acesso a canais inteligentes, como um canal como esse, como outros canais de conhecimento específico, acho que você consegue abrir outros portais. E mais importante, as relações para mim nunca foram tão importantes. Não as relações verticais de um único conhecimento, mas olha, fale com uma pessoa de uma raça diferente, de uma crença diferente, de um sexo diferente, de uma preferência diferente, alguém antagônico com a sua maneira de ver, alguém de outro país, alguém de outra língua, alguém de outra filosofia, alguém de outra ideologia, porque assim você enriquece a tua bagagem e aumenta a tua capacidade, primeiro, de conviver com os problemas do mundo. E, de novo, né, absorver o conhecimento para depois poder também encontrar a partir dele uma solução. É uma reflexão, não é uma imposição. E você falou no começo da nossa conversa que você teve uma tia que te influenciou bastante. Isso. Além dela, teve mais alguém? Assim que você falou... muitos mentores, né? Quem inspirou você, né? A pergunta é essa. Eu tinha uma ideia apaixonada de que você tinha que ter um mentor para a vida. Um mestre Yoda que te acompanharia pelos seus anos de carreira. Na verdade, isso não acontece, porque você, em estágios diferentes da sua vida, tem necessidades diferentes. E não necessariamente você vai encontrar todas as respostas em uma única pessoa. A sua demanda pode ser técnica, então os mentores técnicos são importantes, os mentores de carreira são importantes, os mentores de vida são importantes. Eu tenho um guru com quem eu falo, ele fala, você não encontra sabedoria na primeira classe da British Airways, né? Você precisa passar o perrengue do aeroporto para ser sábio. E eu acho que um pouco daquilo que você tem construído é uma somatória daquilo que você tem de input dos seus mentores. Eu não poderia valorizar mais a figura de um mentor do que o momento presente. Eu acho que pessoas que são bem formadas, que seguiram jornadas bem sucedidas, mas não necessariamente bem sucedidas da maneira como a gente vê. Eu diria bem-sucedidas porque estão resolvidas e compreendem bem o papel que entendem no mundo. Para mim, isso é uma definição de sucesso. Essas pessoas estão num bom lugar para orientar o jovem que às vezes está inquieto, não tem certeza do que quer fazer.
E eu volto ao filme da minha própria vida, né? Vendo as inquietudes que eu tinha muito jovem, tendo que tomar decisões que eu não tinha capacidade de tomar. Então, tivesse eu um mentor, eu acho que eu talvez tivesse acelerado alguns caminhos. Me vi muito afortunado nos caminhos que eu percorri, eu acho que é um fator sorte. Então, nesse momento, eu faço esse reconhecimento do meu caso. Mas, de novo, nada impede qualquer outra pessoa, né? Uma vez que ela tenha a intencionalidade, eu tenho certeza que mãos vão se estender, vão se ajudar. E acho que aqui um chamado, quase que um recall para nós mesmos, né? Na posição que nós estamos, Marcelo. Cabe ao líder de hoje entender que a função que ele tem nas organizações, fugindo um pouco da sua pergunta, me desculpe, ele tem uma função que vai além do liderar negócio, encontrar um resultado, né? As organizações hoje suprem um papel que, na minha opinião, muitas vezes famílias não suprem. É verdade. Governos não suprem. Talvez até a religião não supra. Então, eu vejo muitos jovens que chegam nas companhias com grandes potenciais, mas muitas vezes abalados por uma agenda social difícil, uma relação familiar rompida, com falta de fé, com falta de crenças ou com falta de algum instrumento que o permita avançar. Então, acho que cabe às organizações entender que cada vez mais elas têm que ter esse papel, eu não vou dizer social, mas é um papel humanista, né? De formar pessoas para o futuro. Então, eu acho que tanto o jovem que tem essas capacidades, quanto o líder que talvez esteja ouvindo isso aqui, tem a chance de poder construir agendas nesse sentido. Então, aqui fica uma provocação minha para todos os líderes que ouvem também esse podcast ou os futuros líderes que estão aqui nos ouvindo também. Zambon, o filósofo, né? Nosso tempo acabou, infelizmente, estava muito bom. Excelente papo com você sempre, Marcelo. E eu gostaria de agradecer a tua participação, acho que você enriqueceu bastante o nosso programa, mensagem muito positiva e também você entrou numa seara que vai além do profissional, vai muito mais para você pensar um pouco mais além, né? Então, obrigado, foi um prazer estar aqui conosco, tá? E aqui nós estamos encerrando mais um programa Protagonistas, episódio 8. Gostaria de agradecer o Rodrigo Zambon, executivo, investidor, empreendedor e também um pouco filósofo, que esteve aqui conosco. E em breve esse programa estará nas nossas redes sociais. Lembrando que esse programa ele tem o apoio institucional do Grupo Crow Macro, representado pelas empresas Crow Auditores e Consultores, Macro Contabilidade, Covenant Tecnologia e Croma Recursos Humanos. Muito obrigado e até a próxima.